E aí, qual a forma de resolver esse problema para esse cliente que não quer mais que o nome dele conste na matrícula do imóvel, que não quer mais ser executado desses IPTUs? O professor trouxe aqui dois caminhos. O primeiro passo, ou seja, o primeiro caminho a ser adotado, queridos alunos, é assim, ó, notificar o comprador para que receba a escritura pública do imóvel que adquiriu, para que seja levada a registro no cartório de registro de imóveis. Aqui, num primeiro momento, o que nós vamos fazer? Vamos notificar esse comprador. Falar, comprador, é o seguinte, meu cliente aqui que te vendeu esse imóvel está sendo executado, ele não pode ser executado. Primeira coisa que eu quero que você faça, vá até o prédio da prefeitura, negocie essa dívida, faça um parcelamento e já transfira para o seu nome. Tem município que nem transfere assim, aceita receber o IPTU, mas não transfere não. E eu justifiquei aqui para vocês, ó, tendo em vista tratar-se de uma obrigação sem prazo, o Código Civil, no parágrafo único do artigo 397, diz assim, ó, não havendo termo, ou seja, tempo, a mora se constitui mediante interpelação judicial ou extrajudicial. Assim, uma vez notificado o comprador, a notificação o constituirá em mora e, em caso de descumprimento, e assim caberá a ação de obrigação de fazer, cumulada com perdas e danos. Se esse comprador nada fizer, aí sim você constituiu esse comprador em mora, ou seja, ele está em atraso. Aí a gente vai partir para a obrigação de fazer, que alguns apelidam de adjudicação compulsória inversa. Inclusive, a adjudicação compulsória inversa pode ser processada agora diretamente no cartório de registro de imóveis, tá? Então, fica essa dica aqui para vocês. Então, qual que é a primeira hipótese que eu posso fazer? Professor, eu posso fazer a famosa adjudicação compulsória inversa, mas antes eu tenho que notificar o comprador. Porque aí eu notifico o comprador, pode ser do meu escritório, posso fazer pelo cartório de títulos e documentos aqui da minha comarca, enfim, fica a seu gosto e bolso do cliente. Se fizer pelo cartório extrajudicial, vai gastar mais, vocês sabem disso. Agora, se fizer diretamente do escritório do advogado, com carta com aviso de recebimento, de preferência com mão própria, não vai ter dúvida disso. Então, esse é o primeiro passo. Professor, e o segundo passo? Esse segundo passo, queridos alunos, vocês têm que prestar muita atenção no que o professor vai ensinar agora. Por quê? Porque isso vamos dizer assim, não está tão explícito nos livros de direito notarial. Tanto que alguns alunos meus, quando foram adotar esse segundo passo, teve cartório de notas que falou: eu nunca vi isso na minha vida. E o meu aluno pegou esse material que eu vou apresentar aqui para vocês agora e falou: olha aqui, ó, não estou inventando, está no Código Civil. Isso aqui não é uma invenção. O professor Marcel Rulli não inventa, ele aplica a lei aqui, ó. E aí eles conseguiram, de uma forma muito mais rápida, fazer o que eu vou demonstrar aqui agora. Eu notifico o comprador. Comprador, está na hora de passar esse imóvel para o seu nome. Comprador, está na hora de assumir esse PTU que eu estou sendo executado. De atenção no que eu vou dizer, porque não é comum. O vendedor renuncia à propriedade do imóvel. Eu vou repetir para você. O vendedor renuncia. Professor, existe isso? Ué, existe. Quando você não quer mais uma televisão, é errado fazer isso. Por exemplo, você coloca ela na frente da sua casa para alguém pegar. Você renunciou à propriedade. Não pode mais ser lançado IPTU para o nome daquele cliente, daquele momento para frente, conforme nós veremos agora. E por que eu quero muita sua atenção? Porque assim como você ficou espantado por essa solução que eu apresento aqui para vocês, muitos cartórios de notas, quando o aluno chega lá e fala assim, eu vim aqui fazer uma escritura pública de renúncia de propriedade. Tem cartório que faz, oi? Às vezes o cartório não tem nem modelo de uma escritura pública de renúncia. É sério que eu estou falando para vocês. Aí, oi? Eu vim exercer aqui. Aí o cara vai falar, mas de onde você tirou isso? Nos termos do artigo 1275 do Código Civil, além das causas consideradas no Código Civil, perde-se a propriedade. 2. Pela renúncia. Como que se perde propriedade no Brasil? Quando vende, quando renuncia, quando abandona, quando a coisa perece e quando há a desapropriação. Essas são as formas de se perder a propriedade no Brasil. E eu continuo aqui com vocês, vem comigo. O parágrafo único
do artigo 1275, nos casos do inciso 1, que é compra e venda, e 2, que é a renúncia, o que eu estou falando para vocês. Os efeitos da perda da propriedade imóvel serão subordinados ao registro do título transmissivo ou do ato renunciativo no registro de imóveis. De novo, o 1275, na compra e venda, ele reforça o 1245, que nós já lemos, parágrafo 1º, quando eu falei assim para vocês, como que transfere a propriedade de imóvel no Brasil, registrando a escritura pública no cartório de registro de imóveis. E aí o código no artigo, 30 artigos depois, o 1275, ele vem e fala assim, olha, perde a propriedade no Brasil pela compra e venda, alienação, pela renúncia, pelo perecimento da coisa, pelo abandono ou pela desapropriação. São as 5 formas de perder a propriedade no Brasil. Aí o parágrafo único do 1275 fala assim, para perder pela venda, depende do registro da escritura pública no cartório de registro de imóveis. Ele confirma o 1245. E aí ele fala, e para perder a propriedade pela renúncia, você tem que registrar a escritura pública de renúncia no cartório de registro de imóveis. Então, agora você entendeu que quando você propuser para o seu cliente que ele pode lavrar uma escritura pública e renunciar à propriedade de um imóvel que está dando dor de cabeça para ele, o imóvel que ele já vendeu, ele pode renunciar, já que quem comprou não quer resolver, quem comprou está nem aí para ele, é uma solução que você não vai achar nos livros aqui, tá? Eu coloquei essa observação para vocês. De qual observação? Que a renúncia de propriedade é um tema pouquíssimo comentado pelos nossos especialistas em direito imobiliário, tá? Tendo em vista ser rara. Contudo, a renúncia de propriedade é um direito assegurado por lei e, como tal, uma realidade que não pode ser desconsiderada nem negada. Eu chego no tabelião de notas, ele vira e fala, não lavra a escritura pública de renúncia. Você fala para ele, meu amigo, coraçãozinho peludo, lembra? Os cartórios extrajudiciais que ficam procurando pelo em ovo, dificultando a vida das pessoas, a gente carinhosamente os chama de coraçõezinhos peludos, ficam procurando pelo em ovo. A gente, com conhecimento, com parcimônia com eles, através das nossas subseções da OAB, Direito Notarial, Registral Imobiliário, um bom canal de comunicação para que apare um pouco esses coraçõezinhos peludos, dizer aos coraçõezinhos peludos assim, olha, é um direito a renúncia, está prevista no Código Civil, tá? Então, esse é o primeiro ponto que eu quero deixar claro para vocês. Vamos continuar aqui. A renúncia expressa, ou seja, lembra o 1275 no parágrafo único, ele fala que a renúncia depende do registro na matrícula do imóvel. Logo, olha o que eu coloquei para vocês no material. A renúncia expressa exige escritura pública, está lá no artigo 108, e registro na RGI, caso em que o imóvel passará a integrar o rol das res nullius, coisa de ninguém, ou seja, coisa de ninguém. Observação importante que eu faço a vocês. A renúncia ao direito de propriedade não acarreta a transmissão do direito a ninguém. Assim, não haverá incidência de imposto de transmissão sobre a renúncia, pois não há transmissão. Não existe transmissão. Porque pode ser isso também. Você chega no cartório, coraçãozinho peludo, aquele tabelião que fica procurando pelo em ovo, dificultando a vida da parte do advogado, e fala assim, eu não lavro escritura pública de renúncia desse cartório. Aí você comenta com ele, não, está previsto no 1275, né, no inciso 2, que é um direito da parte renunciar, ela não quer mais ser proprietária daquele imóvel. No parágrafo único fala que eu preciso dessa escritura e levar a registro. Aí o cartório fala assim, então tá, cadê a guia de TBI do município aqui? Já que você está renunciando, você está transmitindo, está saindo de você esse imóvel, tem que pagar ITBI. Você vira para ele e fala, para que eu estou transmitindo? Res nullius.
res nullius. Vai ficar para ninguém. Ah, professor, então eu vou falar para ele, eu não vou pagar. Não vou pagar. Entenderam aqui? Então, o primeiro passo, é possível sim fazer a escritura pública de renúncia, tá? Eu vou repetir, reiterar um pedido aqui para os alunos. Eu só respondo ao final todas as perguntas, tá bom? Agora eu vou continuar na aula aqui, bora lá. Eu coloquei mais uma observação para vocês. Professor, o imóvel que o meu cliente está renunciando, ele não tem uma matrícula no cartório de registro de imóveis. Ele tem uma transcrição. Ele tem uma transcrição no cartório. O que acontece nesse caso, tá? Olha só, caso o imóvel que recairá a renúncia possui uma transcrição, será aberta a matrícula com a finalidade de nela registrar a renúncia. Talvez outra dúvida, que é o seguinte, que vocês possam me perguntar: professor, o registro lá no cartório de registro de imóveis da renúncia, eu vou considerar o valor do imóvel para esse registro? E eu trago aqui para vocês. O registro da renúncia de propriedade deverá ser feito sob a forma narratória e, por se tratar de ato sem valor monetário, incidirão emolumentos como ato sem valor declarado. Agora, presta atenção. É importante saber que é indispensável a vênia conjugal para a renúncia, para que seja eficaz, obviamente. E observação importantíssima: não é necessário comprovar quitação de impostos incidentes sobre o imóvel para que possa haver a renúncia. Havendo impostos, continuará respondendo pessoalmente o renunciante até a data do registro da renúncia. E o próprio imóvel a qualquer tempo, posto que a obrigação de arcar com impostos é de natureza propter rem, e a renúncia não é fator determinante da extinção do crédito tributário. Em outras palavras, o cliente, com a sua instrução, faz a renúncia. Ele não precisa correr e quitar aqueles IPTUs atrasados para poder fazer a renúncia. Eu sugiro quitar. Eu vou dar a solução. Eu sugiro. Mas não é uma condição sine qua non. Não é necessário estar quitado para poder exercer o direito de renúncia. Tanto que, quando a gente pega a renúncia de imóvel hipotecado, senão não poderia, eu não posso renunciar ao imóvel que está hipotecado? Eu posso. Renúncia. Eu herdei um imóvel hipotecado, não quero. Posso renunciar? Posso. Então, ter dívidas tributárias não impede a renúncia, só que também não livra a obrigação do cliente dos débitos passados. Entenderam aqui? Agora presta atenção, vocês vão ficar pensando assim, e eu vou complementar, fiquem tranquilos. Vocês devem estar pensando assim: professor, quando um imóvel foi renunciado, esse imóvel está lá, como coisa de ninguém ou coisa abandonada. O que acontece? Vem aqui comigo. Como coisa de ninguém ou coisa abandonada, o bem poderá ser apropriado por particular, que, dando-lhe função social, inclusive pagando os impostos respectivos, poderá, com o passar do tempo, adquirir a propriedade pelo uso capião. Caso outrem não se aposse do imóvel, ou, havendo inadimplência continuada dos tributos incidentes sobre o imóvel, o município ou o Distrito Federal poderão arrecadar os imóveis urbanos abandonados e a União os imóveis rurais abandonados. Isso está previsto no artigo 1276 e parágrafos do Código Civil. Então, preste atenção aqui, que vocês nunca mais vão esquecer disso daqui. Uma vez que o imóvel é renunciado, ele se torna coisa de ninguém. Se é um terreno baldio que ninguém cuida, e ninguém vai pagar aquele IPTU, por exemplo, o município, ninguém cuida, ninguém está na posse, o município arrecada para si, se torna um bem público. Se for no Distrito Federal, o Distrito Federal arrecada para si, se torna bem público. Isso está previsto no artigo 1276 do Código Civil.